Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e vamos insistir numa tecla que é muito importante, que é o uso dos verbos. Como usar corretamente os verbos, porque um verbo pode ter vários significados. E hoje vamos trabalhar com o verbo bater. O verbo bater tem vários significados, dependendo do contexto, dependendo do enunciado, dependendo de como está posto no texto, pode mudar totalmente a acepção, o significado. Exemplo, a expressão bater na porta. Bater na porta significa o quê? Literalmente significa dar pancadas na porta, ou ainda dar uma surra na porta. Bater na porta significa isso, dar uma surra na porta, ou então dar pancadas na porta. Este é o primeiro significado do verbo bater, na expressão bater na porta. Exemplo, o policial bateu na porta com a força devida a fim de entrar na casa e encontrar o criminoso. O policial bateu na porta com a força devida a fim de entrar na casa e encontrar o criminoso. Aqui nós temos o exemplo do bater na porta, que significa dar pancadas na porta. Este é um exemplo bem simples e, aliás, bastante usado, principalmente nos meios policiais, nas notícias policiais, nas reportagens policiais. É muito comum que os repórteres utilizem essa expressão. Agora vamos a outra expressão, a outro uso do verbo bater. Bater a porta. Bater a porta. Esse bater a porta aqui não tem crase, não tem acento indicativo de crase, não tem. Neste caso aqui, o A está ocupando a função de artigo, portanto, não tem crase. Então vamos lá. Bater a porta sem crase significa o quê? Significa fechá-la com força, ou seja, fechar a porta com força. Significa isso, fechar a porta com força, bater a porta. Fechar a porta com força. Exemplo, João bateu a porta com tanta força que acordou o bebê. João bateu a porta com tanta força que acordou o bebê. Aqui nós temos exatamente esse exemplo. Bateu a porta. Bater a porta. Significa o quê? Fechar a porta com muita força, com muito vigor, com muita intensidade. Ou seja, temos aí outro significado do verbo bater. E lembrando aqui que neste caso específico, o sujeito agente é João. O verbo bateu é transitivo direto, porque não pede auxílio de uma preposição. E a palavra porta é o objeto direto, porque serve de complemento, vai complementar o verbo. Então, temos aí essa análise sintática. Isto aqui é análise sintática. Sujeito agente, aquele sujeito que pratica a ação. Então, o sujeito agente quem é? João. O verbo qual é? Bateu. E é o quê? Transitivo direto. Por que direto? Porque não pede auxílio de uma preposição. E a palavra, a expressão a porta, objeto direto, porque complementa exatamente o enunciado. Vamos aqui a outros exemplos. Porque os verbos transitivos e intransitivos, eles têm características, como todos sabemos, bem diferentes. Dar pancadas em algo ou alguém. Dar pancadas. Quem dá pancadas em algo ou em alguém. Portanto, aí temos um verbo transitivo indireto, porque ele pede o auxílio da preposição em. Vi ou ir de encontro a alguém. Bateu na parede, ou seja, foi de encontro à parede. Ou então os carros bateram. Houve aí um choque entre dois veículos. Também o bater pode significar isso. Dar pequenos toques ou batidas. Bater a porta, bater na vidraça, bater antes de entrar. Isso aí significa o quê? Bater no sentido de dar pequenos toques ou batidas. Mover ou mover-se com energia ou em ritmo acelerado. Bater as asas,
o coração deixou de bater. Isso aí significa mover-se no ritmo diferente, com energia, acelerado. Significa exatamente isso. Ainda pode significar assinalar ou ser assinalado, com toques ou badaladas. Assinalar ou ser assinalado com toques ou badaladas. O sino bateu às 2 horas. À meia-noite já bateu. Então eu tenho aqui assinalando toques e batidas. É também mais um significado do verbo bater. Manifestar-se, ouvir ao pensamento. Manifestar-se, ouvir ao pensamento. Bate-lhes uma nostalgia, ou seja, vem, manifesta-se uma nostalgia. Ou ainda, a tristeza bateu forte quando partimos. Então, ou seja, veio ao pensamento, manifestou-se a tristeza quando efetivamente partimos. Aí é que está também a diferença e uma mudança de significado. Bater a porta com crase. Qual é a diferença? Bater a porta com o A craseado. Tem um significado diferente, ou seja, com o acento indicativo de crase, porque essa é a forma adequada. A crase é um acento indicativo. Então, com o acento indicativo de crase, bater a porta com o A craseado significa o quê? Exatamente. Significa bater para que alguém abra a porta. Quando eu chego à casa de alguém e bato para que alguém venha abrir a porta, eu estou utilizando aí o verbo bater, ou a expressão bater a porta com o A craseado, porque também existe a expressão bater a porta sem a crase. Então, neste caso específico, bater a porta com o A craseado significa bater para que alguém abra a porta. É exatamente isso. Aliás, este é o único significado da expressão em que o A está craseado. Nos demais casos, não há crase, não há acento indicativo de crase, tá certo? Só neste caso, do bater a porta com o sentido de bater para que alguém abra a porta, só neste sentido haverá crase e no outro não. Exemplo, bateram a porta com o A craseado e Joaquim imediatamente atendeu. Bateram a porta e Joaquim imediatamente atendeu. Neste caso, o bateram à porta, esse aí é craseado, tá certo? Outra coisa importante, não se lê crase. Às vezes, observo nos jornais, observo em algumas falas, pessoas esticando A para indicar que existe uma crase. Porém, não é necessário. Você vai ler normalmente. Você lê bater a porta. Na hora de escrever, aí você coloca a crase. Mas não tem necessidade de você dizer assim, baterá a porta. Tem gente que faz isso, baterá a porta. Não, não é necessário. Não há nenhuma regra que obrigue a isso. Então, basta que você leia normalmente, porém, na hora de escrever, escreva com acento indicativo de crase. Esta é a explicação correta. Portanto, senhores e senhoras, este é o nosso vídeo de hoje, falando dos diversos significados do verbo bater. Isso é importante, porque na hora de escrever você não cometerá esse equívoco. Cada bater tem um significado diferente, vai depender do uso, depender do contexto, depender do enunciado, enfim, depender da situação em que o verbo se encontra no texto. É exatamente isso. Aliás, isso acontece com todos os conteúdos de língua portuguesa. Qual é a diferença básica entre o português e a matemática? A matemática constrói fórmulas, trabalha com essas fórmulas e obtém os resultados. Já o português, embora tenha regras, mas tem inúmeras exceções, e a regra vai ser aplicada de um jeito ou de outro, dependendo do texto, dependendo da situação comunicativa. Aí é que está a grande diferença. Por isso que o português acaba se tornando mais difícil, mais complexo
devido a essa grande diferença. Então, cada caso é um caso, cada texto é um texto, cada fala é uma fala. Não adianta pensar que vai ser igual, pode ser até semelhante, mas não será igual. Ok? Então, este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também inscrevam-se em nosso canal. Faça a sua inscrição, porque isso é importante. Melhore o engajamento do nosso canal. Também, se considerar importante, faça comentários. E ainda deixem os seus likes, deixem os seus joinhas, porque essa interação, essa sua participação, ou a participação de todos vocês, é muito importante. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.